claro, é evidente que um país sério, uma democracia desenvolvida, 90% das coisas que a gente vê acontecendo no Bananinho jamais aconteceriam. Mas vamos supor que não fosse o caso. Tudo isso, esses desmandos, dribles da vaca na lei, tudo isso fosse possível em um país desenvolvido. O que aconteceria depois, caso novas provas surgissem? Tudo isso seria revisto? Julgamentos seriam anulados? Teria publicidade? Teria destaque na mídia? A esquerda vai dizer, isso já aconteceu. Anulação das sentenças do Lula, suspeição de Sérgio Moro, armação de Dallagnol. Pois bem, pessoal, essa não é a verdade. Porque a Veja acaba de divulgar informações seríssimas a respeito dos vazamentos da Vaza Jato. O hacker, o Dallagnol, o Sérgio Moro. E aí, o que vai acontecer? Esse é nosso tema principal de hoje. Olha só, se sentem aí porque o negócio é meio pesado, tá? É estilo tsunami. Nosso tema principal de hoje. Mas antes vamos conversar aqui a respeito de uma das maiores narrativas da campanha eleitoral de 2022. O cartão corporativo do Bozo genocida. Porque era o tempo inteiro. O cartão do Bolsonaro, o povo passando necessidade e o cara gastando uma fortuna nesse cartão corporativo. Michele Bolsonaro gastando dinheiro aí com manicure, o Bolsonaro com leite condensado. Não pode, o Lula nunca faria isso. Pois bem, na época, nós mostramos inúmeras matérias comprovando que o Lula sempre foi o campeão de gastos no cartão corporativo. Que o Bolsonaro tinha sido o que menos tinha gastado. Menos que o Michel Temer, né? O Michel Temer gastou menos. Teve um governo mais curto, gastou menos em média e no total também. Mas fora isso, o Bolsonaro estava ali gastando menos que a Dilma e menos do que o Lula. Não adiantou nada porque o que imperava e continua imperando é a narrativa. Agora, em 2023, sai essa matéria aí da Folha de São Paulo. O Lula gasta mais do que o Jair Bolsonaro. Conseguiram fazer uma mágica, né? Porque no corpo da matéria diz que o Bolsonaro gastava mais que a Dilma. Na época não era. O que será que aconteceu para mudarem esses números aí e jogarem o Bolsonaro à frente da Dilma? Vou fazer uma pesquisa depois, tá? Pra gente esclarecer isso. Mas o fato é que tá aí. O cara que em debate em rede nacional acusou o Bolsonaro na cara dura de gastar dinheiro do povo com cartão corporativo tá gastando muito mais do que o Jair Bolsonaro gastava. Aí o engraçado é que vem o Planalto e diz o seguinte, não, isso é por conta das viagens internacionais. E daí? Faz diferença se é por causa de viagem internacional? Pior ainda, porque é o cara lá fora defendendo a Rússia e a China. Né? Interesses do Brasil nessas viagens do Bebum. Zero, pessoal. Vai trazer investimento. Que investimento? O discurso do Dilma o tempo inteiro é política externa sul-sul, é com o hemisfério sul. Não é com... vamos aqui fazer negócio com a Europa, com a comunidade europeia, com os Estados Unidos, com o Canadá. Não, é sul. Né? É aquela velha história, ficar dando dinheiro do BNDES para esses países, para essas republiquetas. Ele falou isso. O cara teve a cara de pau de chegar no G77 em Cuba e fingir que tá cobrando empréstimo que tinha feito, né? Qual era a garantia? Charuto cubano. 3 bilhões de reais. Não, vamos ver aqui se a gente consegue. Aí Cuba é claro que não tem dinheiro. Cuba não tem dinheiro pra nada, né? Aí o Lula finge que tá cobrando. Meu amigo, outro dia o Lula criticou a FMI porque tava cobrando a Argentina um empréstimo. Como que o Lula vai cobrar Cuba? Que teatrinho é esse? Então tá aí, ó. O pai dos pobres, né, o cara que defende os pobres, que viaja não sei pra onde, mas não tem capacidade de ir ao Rio Grande do Sul, né, pra ver a tragédia. Não, tô doente, tô passando mal. No dia seguinte, passa 8 horas em pé no 7 de setembro, depois viaja 20 horas de avião pra Índia. Né? Mas pra ir no Rio Grande do Sul, lá, quando teve o problema, ele não foi. Né? Bolsonaro é que gasta cartão corporativo. Tá aí, Lula gastando muito mais do que Jair Bolsonaro. Já gastava antes e tá gastando mais de novo. Mas é para viagem internacional. Viagens internacionais em que ele não defende os interesses nacionais. Tá? Parabéns aí. Parabéns aos envolvidos. Chegamos então ao nosso tema principal de hoje. Vamos recapitular aqui, né, para todo mundo entender. Eu vou ler um trechinho da matéria da Veja, tá? Com detalhes mais técnicos, mas vamos asfaltar aqui, tá? Para depois a gente percorrer essa estrada. É o seguinte, tudo começa com a Vaza Jato do senhor Glenn Greenwald, que agora, né, passou um bom tempo aí defendendo a liberdade de expressão, criticando a esquerda, sumiu.
depois que saíram algumas matérias aí dizendo que tinha gente que não estava gostando, né? Aí ele deu aquela desaparecida. Né? Nunca fez meia-culpa, nunca se desculpou, pelo contrário, sempre bateu no peito e se disse orgulhoso da Vaza Jato. Né? Ninguém, você não engana ninguém não, tá, Verdeval? Então essas supostas mensagens foram vazadas, isso embasou a suspeição, né, de Sérgio Moro, de Deltan Dallagnol, e consequentemente veio a anulação dos processos do Lula por conta de CEP, não era para ter sido em Curitiba, enfim, aquela ladainha que a gente está cansado de saber. Tudo tinha passado pelo STF, tá tudo lindo no STF, aí depois, não tá tudo lindo não, vamos voltar no tempo aqui, né? A gente deixou passar isso aqui, pronto, né? Lá se foram anos e anos de trabalho da Lava Jato, porque nessa, né, prisão em segunda instância, fim de prisão em segunda instância, anulação de provas da Lava Jato, um monte de corrupto se beneficiou, bandido, os piores possíveis, estão aí na rua, tudo para soltar o ladrão, né? Mas a história basicamente é essa. Só que é o seguinte, pessoal, a defesa do Dallagnol sempre alegou que o hacker, né, ele teve acesso não apenas às mensagens em si, ele poderia, né, se fazer passar pelo Dallagnol. Ele poderia ter inserido mensagens, arquivos sendo transferidos naqueles grupos, se passando pelo Dallagnol, se passando por outros procuradores, porque ele invadiu mais de um celular. Essa foi a tese principal da defesa do Dallagnol e dos outros procuradores da Lava Jato. É só esse trecho, tá, pessoal? É rapidinho. Eu sei que vocês não gostam muito de tela inteira, leitura, mas é importante que vocês entendam, tá? Em meados de 2019, a partir de um deslize da segurança do Deltan Dallagnol, o hacker Walter Delgatti Neto, o Vermelho, acessou ilegalmente um aplicativo de mensagens do então procurador da Lava Jato e, ato contínuo, de mais de uma centena de alvos, incluindo o ex-juiz Sérgio Moro e os principais personagens que atuavam em investigações relacionadas ao Petrolão. Ao todo, ele copiou mais de 2,3 milhões de arquivos armazenados em chats de conversas e no HD do computador funcional de Dallagnol, expondo um modus operandi ilegal no qual o Ministério Público e Moro, que como juiz tem o dever de imparcialidade, é até engraçado ler um negócio desse, né? Vocês já sabem do que eu tô falando ou não falando, né? Atuaram em conjunto para direcionar investigações. As mensagens provocaram uma reviravolta na Lava Jato, que caiu em descrédito e levaram o STF, gente, é muito surreal o Brasil, né? A concluir que o conluio do magistrado com os procuradores tinha como grande objetivo alvejar o então ex-presidente Lula, na época investigado por suspeitas de receber propinas de empreiteiras. Suspeitas. Como se sabe, o petista retomou os direitos políticos e venceu as últimas eleições, enquanto Moro foi declarado um juiz suspeito e suas sentenças envolvendo o presidente anuladas. Prestem atenção nessa parte aqui. Ao analisar, na última semana, um acervo copiado por Delgatti, a Veja encontrou pelo menos 2 fotos do próprio hacker armazenadas no computador de Dallagnol. Olha só, olha só. A defesa do Deltan e dos procuradores dizia o seguinte: o que impedia esse cidadão de ter plantado provas no meu computador, no computador dos outros procuradores, Sérgio Moro. Se ele tinha acesso ali aos aplicativos de troca de mensagem, ele poderia ter se passado por mim, escrito coisas que eu não havia dito. Nada disso foi levado em consideração. Só que agora a Veja encontra no computador do Dallagnol fotos do Delgatti. E aí você pergunta, quem garante que aqueles arquivos que estão lá, supostamente conversas do Dallagnol com o Moro e outros procuradores, também não foram plantados? O que faziam fotos do hacker no computador do Dallagnol? Gente, por que raios Deltan Dallagnol teria fotos do hacker em seu computador? Anteriores a Vaza Jato. Mas é aquilo, a gente está falando de um país em que imagens do Ministério da Justiça foram simplesmente apagadas. As desculpas mais esfarrapadas possíveis para justificar o injustificável. Quando é a esquerda, não tem problema. Quando é a esquerda, o Flávio Dino pode dizer que manda na Polícia Federal, que ela serve o Lula, que não tem dinheiro, mas tem aquela polícia. Como vocês viram aí, uma atuação, o juiz tem que ser imparcial. Né? Eu acredito
que dá para dizer, né, ainda nesse momento aqui no Brasil, que algumas decisões contra o Jair Bolsonaro e contra várias figuras da direita conservadora, de imparciais, não tiveram nada. E a gente sabe de onde elas partiram. Tá aí, né? Se alguém conseguir me explicar o que essas fotos do Delgatti faziam no computador do Dallagnol, gente, eu gravo um vídeo aqui de joelhos, ajoelhado no milho, pedindo desculpa. Com o boné do MST. Se você conseguir me explicar como essas fotos foram parar lá, eu faço isso. Tá aqui, ó, promessa gravada. De joelho no milho com o boné do MST. Não tem como você explicar isso, tá? Agora, como eu questionei no começo do vídeo, em uma democracia desenvolvida, essas coisas todas que a gente está ventilando aqui jamais aconteceriam. Mas vamos supor que passasse, né? Deram um mole ali e passou tudo isso. Pô, peraí, agora tá tudo errado, vamos corrigir isso aqui, né? Trazer as coisas de volta para a normalidade. Surge uma bomba nuclear dessa. O que vão fazer? Nada. Assim como não fizeram com a questão do Dias Toffoli, que outro dia alegou a falta de um documento para anular as provas da Lava Jato. Poucos dias depois, surge o documento. Então não existe mais a justificativa que levou o Dias Toffoli, alegadamente, né, a anular as provas. E aí? Ele falou, não faz diferença, continua anulado. E pronto. E pronto. Quantas vezes a gente viu esse mesmo roteiro se repetindo no Brasil? Pergunto aqui, quantas vezes? Em várias oportunidades, que eu não posso nem citar aqui, né, a coisa foi tão clara, que a punição ao questionamento foi pior do que uma condenação na justiça. E a gente não pode falar ainda, para não correr o risco de ter o mesmo destino. Então tá aí, tá? Para todo mundo entender, a Veja teve acesso aos arquivos do computador do Deltan Dallagnol e lá estavam imagens que pertenciam ao hacker. E aí fica esse questionamento, aliás, esses questionamentos. O que essas imagens do hacker faziam no computador do Dallagnol e agora quem garante que aquelas imagens, aquelas conversas que foram utilizadas para embasar toda a questão da suspeição, que por sua vez levou à anulação das sentenças do Lula, a sua elegibilidade, né, sendo recuperada, quem garante que esses arquivos também não foram plantados? Quem vai investigar? A PF do Fofuxo? Eu acho que não, né, gente? E Brasil. Mas é isso. Antes de me despedir, a partir de hoje voltamos a fazer 2 vídeos por dia, sempre que possível. Eventualmente eu vou dar aquela falhada, né? Que eu também sou filho de Deus, de repente a gente tem que ir no médico, tem que resolver um problema e tal. Mas, em regra, 2 vídeos diários a partir de hoje. Um forte abraço, a gente se vê por aí.